Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, amiguinhos, bichinhos em geral, sejam muito bem-vindos a mais uma semanada de Vamos Viajar na Maionese. Olá, Tiago. Olá, Hugo. Cuidado com essa. Como é que estamos? Estamos muito bem. Sim. Olá, ovinos. Oi. Ovinos, senhor. Ouvinos, sim. Ovinos, Estão senhor. bem? Está tudo bem convosco? Preparados para mais uma semana? Obrigado por estarem aí desse lado. Continuem a partilhar estes episódios, a subscrever. É realmente muito importante subscreverem porque é a forma que tem automática de o algoritmo, o grande Deus do século XXI, vos avisar: há episódio novo. Estás a tirar um Tiraste pelo? umas palavras da boca. Ai. Tira-me as palavras da boca. Obrigado, Tiago. E olha, continuem também, se quiserem, a mandar de vez em quando sugestões e ideias, porque há ideias que nós de facto aproveitamos. É o caso de hoje, uma história que. Tu que raramente cedes a alguém. É verdade. Aliás, é quando verdade. se gerem, Já fico convenhamos doente logo a que dizer, é da não sei maneira quê. que nunca mais falas daquilo. Exatamente. No caso, até vou mandar um grande beijinho para a nossa ouvinte, Júlia Ferreira, que nos mandou Parece esta inventado história. o nome. Mas é verdade, se calhar inventou, mas inventou ok. ela. Se calhar é O nome se calhar é uma assassina em série e usa. Só que foi em delação premiada, como se diz no Brasil, e está no programa de proteção de testemunhas. Claro. Se calhar é o Oswald. Não, que esse foi morto logo Sim. do Kennedy. Esse já sei. Quem é que há assim uma pessoa famosa? Não lembro. Não sei. Mas se calhar Júlia Ferreira é o nome do programa Sim, de proteção sim. de testemunhas. Beijinho, e no fundo Júlia. é uma sugestão vinda Não, então fazemos de uma assim. assassina Claro. gigantesca. Beijinho, Júlia. Beijinhos, Júlia, isso. Sim, vamos fingir que acreditamos que o nome da nossa ouvinte é de facto Júlia Ferreira. Bem, seja como for, a história é incrível. É um mergulho naquelas coisas de se a Júlia Ferreira tivesse mandado isto para a União Europeia em 1985, Portugal não estava. Ok. Tinha desclassificado a candidatura. Estou a brincar. Vamos até Taboaço, no Douro. Boa. Já estiveste em Taboaço? Já. Gostas de Taboaço? Sim. Gostas? 1 vezes 1, 2, 2 vezes 2, é Taboaço. Sabes a Taboaço? Sei do ratinho. E tu, Matilde, sabes a Taboaço? Não. Nunca decoraste? Não. Ela é mais letras. É de letras. De músicas. Isso. Vamos acalmar-nos? Bora. Pois é, vamos até Taboaço e vamos entre aqueles socalcos e vinhas. Sim. Ribeiros, como o próprio Tiago. Claro. Imaginem vocês que há uma aldeia que um dia achou ou acreditou ser o próprio paraíso na Terra. A sério? Acordaram e... Vamos ver como é que foi. Chama-se Granja do Tedo. É como se chama esta aldeia. É pequenina. Credo. Granja do Credo. Do Tedo. Dá imensa vontade de ir visitar e vamos visitar. Vamos. Sempre falamos de um sítio e agora temos que ir visitar. Pois, o Lobelho do Mato, olha, está à tua espera. Eu já lá 6 anos. fui. Tiraste-me uma foto à entrada. Não é? Tiveste medo, ligaste-me na altura, disseste: é seguro, Tiago? Eu acho que não, mas. Tinha gostas de lobis jovem. Aquilo é uma zona de muito lobis jovem. Muito lobis Lobis jovem. Granja do Tedo é pequenina, é pequenina, é pacata e de facto só quem sabe, que é o caso da Júlia Ferreira, é que pode lá ir à procura desta coisa extraordinária que lá aconteceu. Foi o quê? Foi um delírio, foi uma utopia rural, chamamos-lhe assim. Utopia rural. E não há poucas. Utopia rural. Começou com fé e acaba tudo à pancadaria, como nós gostamos nas nossas histórias. A protagonista da nossa viagem de hoje chama-se chamava-se, que já lá está, Maria das Neves, mas vai ficar conhecida como Maria Coroada, que é uma mulher que no meio do século XIX decidiu que Deus lhe tinha confiado a missão de não só reconstruir o mundo, como começar o paraíso de novo e devolver à humanidade a pureza de Adão e de Eva antes do pecado, Tiago. Que droga foi essa? Paramos momentaneamente para as palavras do nosso patrocinador, pode ser? E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, emprestas-me as chaves do teu carro. Até o teu carro. Vendi-o para continuar a jogar. Mas agora ando muito mais a pé. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de regresso com uma história
mirabolante. Nous sommes de retour. Isso, estamos no norte de Portugal. E o norte de Portugal tem muitos paraísos, mas este, efetivamente, sentiu-se o paraíso dos paraísos. É verdade, é um paraíso quase fiscal. Isso. Nós só temos um paraíso fiscal. Um dia falamos sobre isso, que é a podemos. Madeira. Temos? É a Madeira. Está bem, pode Mas ser. é o que há. É ingênuo. Quem dá o Sim. paraíso que tem, Claro. a mais não é obrigado. A nossa história de hoje, vamos de facto até Granja do Tedo. Utopia E é rural. umas- Utopia rural. E ao contrário de que tudo poderia levar a crer, a nossa história começa com um livro. São duas palavras, Granja do Tedo e livro. Livro nunca foram tínhamos- sem combinadas até ao século XIX. Não está Coitadinhas dos grandes. Como é que se chamarão as pessoas do granjeiros de Granjeiro. Tedo? Não, Tedeiros? granjenses. Granjenses do Tedo? Do Tedo. Granjenses do Tedo. Sim, depois a segunda já não mexe, não é? Pois é, claro. Mas pode ser meio Mas espera. Granja do Tedenses. Ponta Granja- de Algadenses. Estás a ver? Estás a ver? E agora? Então pode ser Granja. Granja do Tedenses. Venho Venho de Entre Escolhi. de mon corps balance. Mas este livro é um livro que vai chegar aqui à Granja do Tedo, agora falando um bocadinho mais a sério, através da tropa. Ora, o irmão, nós já falámos de, vamos chamar-lhe Maria Coroada, que é o nome com que ela ficou conhecida, e foi conhecida bem ali muito e acabou por ter algum sururu nacional. Estamos no meio do século XIX. Este livro vai lá parar à Granja do Tedo. Ora, vamos dizer, estamos em 1840, ainda estávamos mais ou menos, bem sim, no rescaldo da Guerra Civil, que tinha assolado Portugal entre os absolutistas e os liberais. Portanto, ainda andava tudo assim a ferver, e um dos irmãos da nossa Maria Coroada tinha estado em Lisboa, num regimento de lanceiros, durante a guerra, a fazer a sua tropa, e tinha levado para lá um livro que vai mudar a história da Granja do Tedo. É um livro religioso. Há alguns sítios, algumas fontes. As fontes secaram. Calma, família. Sabes isso? Sim, claro. Era um que sei, miúdo que claro. andava a lenda da fonte. E àquela hora. Imagino se ele estiver a ouvir. Sim. E é um livro. Já vi várias referências a que se tratava do livro de Mormon. O livro de Mormon, que dá início à religião da Igreja de Nosso Senhor dos Santos dos Últimos Dias, que é assim que se chama. Sim. É uma coisa fundada. Até já falámos sobre isso no Vamos Todos Morrer, por um tipo que tinha sido publicado este livro em 1830. Portanto, a ser este livro tinha mais ou menos 10 anos. Do Joseph Smith. Um americano, não é? Sim. Smith. Que nome tão difícil. Sim. Outro que Bem, a parece Júlia ter sido- Ferreira e Sim, Joseph sim, Smith claro, são... podiam casar e ter Isso. muitos filhos, não é? E de facto, esta igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não se tem a certeza. Também já li depois. Fui procurar e há sítios que dizem que não terá sido o livro de Mormon, mas é um livro religioso. E é verdade que este livro, apesar de ter 10 anos, já poderia circular alguma coisa pela Europa. Bem, mas eram uns livros com umas ideias religiosas muito originais para a altura. Claro. E pronto, lá chegou, lá vai chegar às mãos, alguém o leu, ou ela a própria o leu, às mãos desta mulher da Granja do Tedo, e aquilo vai abrir-se uma luz no seu espírito, e ela vai se tornar. O próprio livro já tem assim umas ideias muito. Umas revelações, assim, umas vindas de Cristo. E sobretudo em contraste com Portugal extremamente fechado, não é? Sim, extremamente fechado, extremamente católico, como é evidente, Sim, não é? sim. Ainda que já estejamos aqui a abrir o liberalismo e essa Porcaria reação à toda. igreja. Sim, mas de facto aquilo tem revelações, tem assim um mundo de revelações. E a Maria Coroada, que na altura ainda era só a Maria das Neves, vai, na verdade, transformar-se. Ela já era aquilo que nós poderíamos dizer uma espécie de uma vidente. Não lhe quer chamar bruxa, não lhe quer chamar porca, não lhe quer chamar cabra. Uma não lhe mulher quer com chamar alguma bucha. vanguarda, não é? Com alguma vanguarda, Uma mulher que sabia Fora- que as ervas não foram feitas só para chá. Isso. Sucintamente é essa a definição. Ok, obrigado. Estávamos a dar uma volta muito grande. Para os animais fazerem xixi. Ela fumava as ervas, tinha umas visões, umas revelações, e as revelações dela vão ser coisas muito intensas. Ela vai começar a falar. Ela já era uma mulher conhecida ali, não é? E vai começar. Era uma mulher nova. Não, tu achavas que não? Ela era uma mulher nova. Começares agora. Não tinha, vou-te dizer, ela nasceu lá na Granja do Tedo em 1816. Portanto, a nossa ação passa-se em 1840,
De modo que ela tinha 24 aninhos. Só. Apenas. Uau, sim. uau, uau. E devia ser uma mulher muito, muito, muito carismática. E ela vai começar a ter uns sonhos, viaja até ao inferno, viaja ao paraíso, aparece Nossa Senhora, aparece-lhe Cristo. E no fundo ela vai criar uma religião, que é uma seita, vamos chamar-lhe uma seita. Tão fora. Muito tão fora. É verdade. E aquilo, a seita vai ter um nome, e vai ser uma coisa conhecida ali à volta, chamada o Cisma da Granja do Tedo. E ela, no fundo, o que vai fazer é uma nova. No fundo, o que ela diz é. Deus, quando criou o mundo, quando criou o mundo, não é? Sim. Isto aqui. Sim, ela cria o casal original, Adão e Eva. E depois vê que aquilo não correu bem, há um dilúvio, não é? Depois há uma segunda tentativa de Adão e Eva, que nestas profecias seria Cristo e Nossa Senhora. E também não correu bem, estava à vista de todos, não tinha corrido bem, e aparece a terceira Eva, no fundo, ela própria. Maria coroada. Claro. Só que isto, e tem muitas outras ramificações. E vai criar muitas outras coisas de lá da cabeça dela. E vai criar esta religião, esta seita chamada Cisma da Granja do Tedo, de que ela vai ser a grã sacerdotisa. Ela vai criar, vai fazer uma lista, isto tem uma data de preceitos, vai criar os seus. Tem 12 apóstolos também. Desenha toda uma ordem, não é? Sim, uma religião. Com coisas muito messiânicas, não é? Das visões que ela cria. Colocando-se sempre, grande parte das vezes, num lugar de. Sim, ela era a enviada de Deus para refundar a humanidade. É um clássico também, não é? Claro. Da espécie, claro. Sim, não vou dizer, claro. mas eu estou só a ver. É aqui para a minha colega. Exatamente. Ela vai fazer. O pai é apóstolo, os irmãos são apóstolos, enfim, tem assim. Mas depois assim umas figuras que não tinham nada a ver com isto. O Papa também era um dos apóstolos dela. O gajo de snack bar lá da zona. Sim, exatamente. O Granjas. O Granjas Snack Bar. Zé dos Cães. O Zé dos Cães, pois é. Muito bem. Voucher. A casa dela vai ser rebatizada, que até era a casa dos pais, de Arca da Aliança. Que é... Opa, desculpa, isto tem muita graça. Eu estou a descobrir isto agora. Está a ter muita graça. Está muita graça. A Arca Não, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tem supostamente a Arca da Aliança que estaria em Jerusalém no templo, que hoje só resta uma parede, não é? Como sabemos, é a arca onde está guardado o pacto que Deus fez com a humanidade, não é? Sim. Portanto, ela foi buscar este nome, pintaram o Rio Jordão numa das paredes da casa e faziam umas missas muito particulares. A Granja do Tedo tinha mais ou menos 400 habitantes, para teres uma ideia. E ela vai conseguir juntar, vou dizer, pelo menos 100 destas pessoas, 200 pessoas que vinham também de aldeias à volta, com umas missas muito particulares, umas cerimónias muito particulares. Por exemplo, ela chamou-lhe Maria Coroada porque ela usava uma coroa feita de flores, tinha um trono, e depois grande parte estamos no meio do século XIX, não é? De quer ela, quer os seus apóstolos, quer a assistência, estava como Deus os pôs ao mundo. Estavam em nus. Esta parte. Agora sim. Aquilo era fora. Agora, não era fora, eu queria. Sim, aliás, até depois isto vai dar muito bravo. É claro. Isto. Só que estamos no meio do século XIX. Sim. Mas a pessoa também tinha calor já no século XIX. Tal e qual. E portanto tocavam música, era uma coisa quase. Tocavam-se. Provavelmente também. Com os ovos eletrónicos. Isso. Vejam o filme Short Buzz, é assim que se chama? Short Buzz. Bem giro. Sim, e portanto aquilo era como se estivessem a voltar todos ao estado da pureza original. Claro. Mas é muito fantástico esta história. É muito, sobretudo, podíamos estar a falar de, sei lá, Amsterdão, mas não estamos por acaso. Estamos no outro ponto muito. Exatamente. Está muito fora, não é isto? Estamos em 1840 na Granja do Tedo. Sim. O irmão dela, que é o irmão António, era outro dos apóstolos dela, também todo nu, com umas asas brancas que eles construíram. E ele abria as asas ou fechava as asas e as pessoas iam para um lado, vinham para o outro, mas em 1840. Quem é que nos conta isto tudo? Já vais ver como é que isto chega. E depois, ela, no seu trono, fazia uns sermões absolutamente originais. Porque, bem, para já,
quase misturava, ou seja, como ela dizia que vamos refundar a humanidade, ela falava de coisas teológicas, obviamente, não é? Mas também, e para além de se chamar ela própria a terceira Eva e ter essa ideia toda, era refundar o paraíso. E, à mistura destas ideias, tinha coisas altamente originais, para já de crítica enorme à Igreja Católica, dizendo Deus está adormecido, Deus não vê o que está a acontecer. Os padres perderam o fio à meada do que era suposto que cá estavam a fazer, e portanto ela descrevia as suas visões, as suas viagens que fez ao paraíso, mas eram coisas que misturavam também muita poesia, uma coisa muito poética. Toda E isso dependia dela própria, não é? Claro, ela é Ou que seja, viajava. esta pessoa tinha também um dom de comunicação e de pensamento muito vanguardista, não é? Tinha, e era uma coisa com alguma profundidade teológica. Portanto, ela falava de Deus criou a fala, da fala nasceu a ciência, da ciência nasceu o amor pelo próximo. Enfim, uma coisa muito, muito original. Sim, Lá no tal livro que ele tinha vindo de Lisboa, que o irmão tinha trazido, que pode ou não ser o livro dos Mormons. Portanto, a ideia é, tu um sábado à tarde ou um domingo de manhã acabarias, era a melhor, um grande programa. Eu via isto na televisão. Na Granja era realmente... Sim. Vinham do Lux. Pois claro, direto, é o After. Tabuaço. O After, sim. Não sei como é que se chama o equivalente ao Lux em Tabuaço, mas vinham de lá. Sim. Vamos fazer. O After é onde? O After é na Granja na Croado. Vamos à Croado. É verdade. Portanto, ela misturava, é muito engraçado, ela vai misturar o catolicismo, que é a base das pessoas ali, com uma grande dose de misticismo, quase com seitas, como foram aparecendo na Europa e na América. Muito por esta altura apareceram muitas destas seitas, só que isto tem a graça de ser primeiro é nossa e depois nossa, não é? Ali, não é? Ser ali, claro. Mas ela também era uma rebelde, digamos assim, uma revolucionária, porque ela também tinha nos seus sermões uma forte componente de política, nomeadamente em relação aos reis. Ela dizia que a monarquia monárquica, também não havia assim muita imaginação para o que é que se havia de ser, mas era contra a monarquia ser hereditária. O que ela dizia era que cada vez que morre um rei, deve-se escolher outro rei que seja o mais capaz. Nomeadamente, dizia ela... Ela própria, possivelmente. Não, por acaso não. Por acaso aí não. Oh. Dizia que devia ser alguém do povo e, sobretudo, preferencialmente um artista, um poeta, um músico, um príncipe, encontrar um príncipe entre... Tal e qual. Calma, Maquiavel. Porque ela o que dizia, que é uma coisa muito engraçada, que era uma discussão até muito da altura, não é? Sim. Que ela dizia a questão do rei ser hereditário, pode calhar-nos um tirano, pode calhar-nos alguém que não esteja preparado. Esta mulher é muito vanguardista e parece-me, ou enganou muito bem, esta mulher tinha fontes de informação privilegiadas, não é? Estava na vanguarda do seu próprio tempo. Sim, de facto não sabemos que livro era aquele, não sabemos o que é que lá estaria escrito, mas era uma mulher que viu de facto qualquer coisa especial. Claro. Não estou a dizer que não, se calhar até lhe apareceu mesmo Nossa Senhora. Pois, nós não contestamos nada. Isso eu já não sei. Mas também desenhava nos seus sermões uma sociedade mais, sobretudo nas questões de género. Era mesmo uma coisa muito à frente daquilo. Falava de uma espécie, vamos dizer, os mandamentos, como Cristo deu os mandamentos. Ela dizia apoiar as viúvas, os órfãos, que era o nosso estado social, quase, não é? Sim. Era isso, os inválidos, e sonhava construir hospitais e asilos para essas pessoas. E dizia que o grande pecado porque ela não deixa escrito, mas isto vai ser escrito depois, já te digo por quem. Mas ela dizia: o grande pecado é roubar terras. São as pessoas que mudam, sabes, aqueles marcos que marcam a prosperidade. Claro. Ela diz: o grande pecado é esse. E quem o fez era quase redesenhar o mapa daquela região e teres que pagar multas se tivesses roubado as coisas para tal construção dessas terras, desses asilos que ela desenhava a reconstruir. Portanto, isto era uma mistura de cristianismo, justiça social, inovação política, empoderamento feminino. Claro. Empoderamento feminino. Agora, tudo isto acaba por ser ideias bastante perigosas, porque isto vai começar a cabeça a sair. Claro. Sobretudo a igreja. Qual a posição da igreja, não é? Claro. E até quanto mais fiéis foi atraindo, mais isto foi chamando a atenção. E foi chamando de facto a atenção. E lá muita gente, estou a dizer 200 pessoas, ou que seja, mas já era um grupo, não era aquelas coisas de irem
numa aldeia, todas as aldeias que já tinham uma figura assim que as pessoas iam lá à bruxa, vamos dizer. Isto já começava a ser uma coisa com alguma dimensão. E, sobretudo, também, aqui já pode ser boatos ou não, de que se passariam lá coisas indecentes lá dentro, que eles eram Quem uns loucos. diria? Quem diria? Mas eu adoro não adoras esta mulher já? Estás-me a convencer a gostar dela? Eu gosto muito. E lá fazia elas essas suas. Tudo com música, E tudo adoro com o nome, flores. Maria Coroada. É Era coroada de lindo, é flores. coroada. Você é quem? Maria. Eu sou a Maria. Agora, o escândalo isto vai extravasar a Granja do Tedo, porque eles começam a fazer romarias, grandes romarias. Imagina, grupos de 200, os 200 fiéis pegam neles e vão fazendo romarias a vários sítios. Começam por Lamego, não é ali muito longe, Braga, Coimbra, chegam a ir até Lisboa, e às vezes ficavam nessas romarias meses. 6 meses, 7 meses, quando acabava-se o dinheiro, pediam quase. Ou seja, isto no fundo é 100 anos antes uma comunidade hippie. No fundo era isso, imagina. Verdade. É mesmo verdade. Sim. Flores na cabeça, Sim, o amor universal, a igualdade de géneros, nus, com instrumentos musicais em música, ela vestida de branco num trono. Isto era Claro. É verdade, isto eram hippies van la lettre. Não sei se rebentou alguma nave espacial em. Janis Joplin. Era um bocado. Ela cantava não sei o quê. Compras-me uma carroça. Quero que havia, não havia Mercedes-Benz. Exato. Percebias que era para substituir a Claro, Mercedes-Benz? ai amiga. Ah. Rato. Ai, Nossa Senhora, por favor, compra-me uma carroça. Gravíssimo. Morreu sufocada com o seu próprio vómito. Chique. Não surpreendentemente, se conheceram. Não tem graça nenhuma. Pois e não. lá iam eles, imagina este grupo de lá 200 pessoas, vamos imaginar, com as suas rabecas, que é como a versão popular do violino. O bacalhau, e lá andavam eles. Eles chegaram a tentar, mas é muito engraçado. E passavam 6 meses na estrada. Mas isto devia ser incrível. É incrível. E a vida já devia Isto ser em tão título chata. pessoal é incrível. Para a sociedade era a Agora eles viam destruição. aquilo e diziam assim: mas o que é isto? O que é esta gente? O que é que eles tomam? Exatamente. Mas é tão original. Pois, é tão pois, diferente. pois. Claro, agora isto vai durar esta. Chegaram a estar 1 ano em Lisboa e houve uma altura que quiseram roubar uma cruz, um Cristo de uma cruz de uma igreja, porque disseram: não, queremos, Nosso Senhor pediu-nos para o tirar daí. Isto é tudo incrível. Granja do Tedo, uma comuna hippie à Van la Lettre. Eu acho isto muito fascinante porque isto está na base, na súmula da nossa própria identidade, ou seja, isto é expurgo. Isto são pessoas que estão cansadas das da vida ser uma amarras chatice. da vida, como ela está construída. E há alguém que fura, que dá a palavra e depois passam por esse lugar mais centenas ou milhares, dependendo. Isto só teve esta dimensão porque foi cá. Se fosse um país maior, teria uma dimensão de muitos milhares de pessoas. Olha, o próprio Joseph Smith é isto, Isso, não é? claro. Ele é isto. Claro. E às vezes nascem sempre umas figuras que Claro. são assim fora da caixa. A Maria Coroada era uma delas, era uma Isso. mulher fora da caixa. Yeah. E viu ou seja, o que ela diz pode ter uma base de disparate, mas há ali muitas ideias que nós, 100 anos depois, Claro. aliás, 200 anos depois, praticamente, dizemos: Olha, tem razão. a mulher tem razão. Não, mas há ali qualquer coisa que faz algum sentido. Não sei se faz. Esta brincadeira, vamos lhe dizer, esta seita, foi uma seita, o cisma da Granja do Tedo, vai durar mais ou menos 7 anos. Durante 7 anos ela foi a grande sacerdotisa da sua própria religião. Isto vai começar a cheirar a estúrria. Quando começa a ser mais falado e a falar-se muito disto e a saírem dali para irem converter noutros sítios, as autoridades vão dar cabo desta coisa. Lá o administrador do Conselho, um senhor chamado, fica aqui a indicação, José Correia da Costa Sampaio, diz assim: vamos pôr fim a esta brincadeira, que isto é uma pouca vergonha. E lá organizam uma pequena tropa, lá se vão até à Granja do Tedo, invadem a casa da Maria Coroada. Tudo preso. Não chegaram a prender, mas deram uma tareia a toda a gente. É mesmo triste. Partiram-lhe a casa toda. Porquê estás-te a rir?
Só que estás bem. Porque estou. Olha a Matilde. Eu estou a ver a imagem disto. Como paus. Vistam-se, vão para casa. É Cristo, já te dou É o Cristo. vistam-se e vão para casa. Acabou a pouca vergonha. Acenderam as Partiram luzes, tudo. não foi? Tipo, Coitadinho. viram. Não, Mas não. foi, sim, Tenho sim, certeza. quase, não é? As candeias. Sim. Mãos ao alto. Partiram aquilo tudo, deram uma tarefa grande. É o Rio Jordão, já te dou o Tá ali, Rio tá. Jordão. Arrebentaram Uma o Rio marreta Jordão. contra a parede. Vocês precisam de uma monda de roupa para passar a ferro. Não, na altura, já se passava assim. Partiram tudo, rasgaram o livro, destruíram o tal livro onde estariam estas coisas todas. Partiram estas. Coitadinha, deve ter entrado. Não te rias. Eles Deve ter entrado numa depressão tão grande ela. Isto era a vida Claro, dela. destruíram-lhe tudo. Ela Claro. teve que se fugir dali, não é? Eles Pois. fugiram. Aquilo conseguiu pôr medo mesmo e aquilo dispersou-se mesmo. Eles bateram nos homens com paus e nas mulheres. Eu encontrei esta expressão com bacalhaus e com tenazes. Eu não sei se bacalhau será um instrumento agrícola qualquer, se for mesmo com bacalhaus. Espero que seja. Cura de 12 meses. Deus queira que seja mesmo com Que bacalhaus. visão do. Porque eu li assim: açoitaram as mulheres com bacalhaus e tenazes. E eu penso, se calhar bacalhau é uma coisa que vão escrever para cá alguém a dizer Um instrumento Não, sexual. Não sei, Sim. mas Deus queira que tenha sido mesmo com bacalhau, como dizes muito bem, de cura de 12 meses, assim, Seco. nas costas. Bem, e ainda disseram: e se vocês voltarem a reunir e Eu trago encontrar... um de 24 meses. Exatamente. Com as couves e com Tudo. com natas, Batatas. Natas. Disseram, ameaçaram que arrasavam a aldeia, partiam tudo, incendiavam, e aquilo acabou. Ao fim de 7 anos de brincadeira, pronto, o povo fugiu. Cada um lá foi. Porque já havia gente de várias aldeias, né? Toda a gente dali. Fugiram e a verdade é que a seita desapareceu, ficou por ali, morreu. A Maria Coroada vai-se embora, desaparece. E como é que isto nos chega? Chega-nos bem mais tarde. Vamos dizer, isto acabou em 1847, pois eu disse que tinha durado esse tempo. Só uns 30 anos mais tarde, em 1879, há um tipo incrível chamado Pinho Leal e outro tipo que é o Abade de Miragaia, vão escrever um título, é muito difícil de encontrar em este livro, chamado O Cisma da Granja do Tedo. E é eles que vão contar. O livro, em termos historiográficos, se quiseres, porque eles contam isto de uma forma muito torcista. Aliás, eles não assinam sequer o livro, eles inventaram os nomes para assinar o livro. O Pinho Leal é um tipo incrível. Um dia podemos contar a história dele, que escreveu uma obra fantástica chamada Portugal Antigo e Moderno, que por acaso tens aí atrás da tua cabeça, em vários volumes, que é um retrato de Portugal no século XIX. Todas as localidades, todas as freguesias, tem um artigo, é isso que é, é um dicionário de lugares de Portugal, com informação muito completa, não só de história, como quantas pessoas vivem, o que é que produz a terra, o rio, como é que se chama o rio, como é que se chama o padre. Uns censos quase, não é? Um bilhete de identidade. Sim, que faz, ou seja, a freguesia de X, desta freguesia já existiu isto, o monumento de interesse é este, confronta com X, portanto faz a história, e às vezes nas freguesias mais importantes, nos lugares mais importantes, até tem histórias, genealogia e tudo mais da Pinho Leal, como ele chama, Portugal Antigo e Moderno. Com que distância é que eles escreveram este livro em relação à história? Pronto, a história, ou seja, isto acaba em 1847 e eles vão escrever o livro em 1879. Já tinha alguns anos assim. Já tinha. Claro. E eles vão, claro, é o que nos chega, e chega-nos o relato desta história. O livro chama-se precisamente o Cisma da Granja do Tedo, mas é escrito com aquilo. A Maria Coroada é pintada como uma grotesca, ou seja, aquilo é quase para rir, é fazer pouco desta história, mas é o mais próximo que temos daquela história. Isto tem. Há um blog interessante sobre esta história de um historiador chamado Manuel Rodrigues Vaz, um senhor chamado Manuel Rodrigues Vaz, que ele também faz aqui notar que isto foi uma seita, foi uma religião, se quiseres, de uma mulher, portanto, com a tónica na igualdade de géneros. Até já vamos ver a extensão disto tudo, e depois ela é ridicularizada, e a única fonte que temos é escrita por homens que estão a ridicularizar este sistema, quando no fundo ela lutou muito contra o Estado, a ideia patriarcal, a Igreja, etc. Portanto,
ficamos um bocadinho. Podemos resgatar a memória dela de uma maneira mais simpática. Ela tem o que sobra da memória da Maria Coroada é uma rua na Granja do Tedo, e lá as pessoas sabem quem é. Maria Coroada é a figura. A verdade é que esta Maria Coroada, apesar de ter ficado guardada na história através de um livro cómico escrito por 2 homens, era uma figura bastante à frente do seu tempo, como vimos. Ela falava de ensino gratuito para raparigas, por exemplo. Tinha muito esta tónica. Coisas nada óbvias para o seu tempo, não é? Nada, e sobretudo ela desafiava figuras de autoridade, os padres, as freiras, o rei, o poder, o governador civil. Portanto, era uma figura completa e complexa. E falava, de facto, de um movimento comunitário, de igualdade, de solidariedade entre as pessoas. Há um exemplo engraçado que ela fez umas regras de organização da sociedade, e uma das coisas que ela dizia era profissões que devem, ou seja, proteger as mulheres em relação à parte económica. Ela, por exemplo, dizia: os homens não podem ser alfaiates, isso era um mundo das mulheres, vocês só estão aqui para roubarem o nosso trabalho. Tem graça, não é? Sim. É uma graça. Ela depois vai voltar, passado uns anos, volta lá já não, a religião acabou por ali, mas ela volta lá à Granja do Tedo e vai ser uma mulher de virtude, ou seja, aquelas coisas sabia ler o destino, sabia ler a coisa, mas ela morre já quase na virada do século XX, em 1892, assim, uma coisa qualquer, com 80 anos, mas significado por ali aquela ideia daqueles 7 anos que tinham sido mágicos da sua religião. Como é que a história dela volta a ser famosa em 1879, a ponto destes tipos pegarem na história e a contarem em livro? Isto porque tinha voltado a Maria Coroada aos jornais, precisamente nesse ano de 1879, quando, no Porto, uma mulher chamada Antónia Custódia das Neves é presa. Ela está numa taberna. Aliás, há um comissário da polícia que está numa taberna e vê um homem que se apresentava como António Custódio das Neves, e ele andava desconfiado, já tinha ouvido umas coisas. Um tipo que trabalhava lá, era uma casa de vinhos até, trabalhava lá, sempre muito composto, conhecido, uma figura conhecida no Porto, mas havia o boato, e ele desconfiava, que no fundo o António Custódio das Neves chamava Antónia Custódio das Neves e que era uma mulher e não um homem. Leva-o para a esquadra, descobrem de facto, e ela acaba por confessar: sim, sou Antónia Custódia das Neves e não António Custódio das Neves. O único crime que lhe conseguem imputar é de facto fazer-se passar por um homem. Falsa identidade. Isto veio tudo no jornal, isto foi um caso público no jornal. Os vizinhos a dizerem: não, mas é super educado, é educadíssimo, é um rapaz muito educado. Sim. Fizeram. Nem se nota. Exatamente, nem se nota que é uma mulher. Nem parece uma mulher. E ela é libertada, vai ser libertada, não é? Depois, já assumindo a sua identidade de mulher, casa até com o filho do patrão, portanto, com o filho da loja dos vinhos. Isto tudo contado no jornal. Foi uma história famosa no Porto. Não era quase para encher jornais, porque não havia crime nenhum envolvido, não é? E há versinhos populares que se fizeram no Porto com alguma graça. Acontece que o que se começa a contar a história no jornal é que não há ali uma questão de queria ser um homem ou não queria ser um homem. Esta Antónia Custódia das Neves tinha sido educada, ela e as suas irmãs, desde crianças como rapazes, pela sua mãe, que assim tentava que elas não sofressem no futuro a desigualdade de género. E a mãe dela é nada mais nada menos do que a nossa Maria Coroada. Portanto, e a história da Maria Coroada volta aos jornais quando esta sua boleia filha, deste casozinho, tal e qual. E vai-se percebendo que ela tinha feito isto a todas as suas filhas raparigas, foram educadas como um rapaz, com nomes de rapazes, para não sofrerem mais tarde. Até isto é um esquema incrível. É incrível. Uau. É incrível. E portanto esta proteção. Isto é que é proteção de identidade mesmo. Sim. Júlia Ferreira, sabemos lá se não se chama Júlio Ferreira. Pois. Também mudou. É muito incrível. Esta história acaba com. Portanto, é esta história que vai trazer. Rastrearam novamente a Coroada e eles escrevem volta. Livros. Claro. Esta história toda vai acabar de uma maneira bastante trágica, bastante triste, num episódio que
até podemos trazer cá, mas se não trouxermos, fica também já contado, porque esta, agora Antónia Custódia das Neves e o seu marido vão, no dia 20 de março de 1888, estavam a assistir, eles e mais 600 pessoas, a uma opereta no famoso Teatro Baquet. Isto fica no Porto, não há ninguém no Porto que não conheça este nome. Quando de repente há um incêndio nos bastidores que em poucos minutos vai transformar uma sala que estava cheia com 600 pessoas. O fogo vai se espalhar muito rapidamente pelo pano de cena e entretanto pelos veludos todos, e dessas 600 pessoas que lá estavam, 120 morreram asfixiadas ou queimadas. Sim, é um dos grandes, quase como Lisboa tem o incêndio do Chiado, o incêndio do Teatro Baquet é um dos grandes casos trágicos do Porto. Depois foi os armazéns Hermínios, o edifício, etc. Também já não existe nada disto. E entre essas vítimas estava não só a Antónia Custódia das Neves, a filha da Maria Coroada, como o seu marido. Portanto, o arco completo, morrem ali os dois. No grande incêndio do Teatro Baquet. E hoje, quem é que passa pela granja do Tedo vai encontrar tudo de volta, um lugar muito sereno. Tem uma ponte romana, belíssima, vemos lá. Olha. E há só silêncio, há uns passarinhos assim. E memórias quase de 200 anos, não é? É verdade. E talvez, se a gente ouvir com atenção, como a gente gosta de fazer, talvez ainda se ouça lá os ecos de uma mulher vestida de branco, com umas flores na cabeça, a dizer: If you're going to granja do Tedo. Uma mulher que achou que podia muito bem reinventar ali o paraíso. Uau, eu adorei este episódio, que teve a pressão da força de pressão, ainda Verdade. também o apoio dos nossos companheiros Bacana Play. É verdade. E também a locução da Mia Tomé, a videografia da Matilde Calado. E a banda sonora do Noise Earth. E é preciso lembrar que o Noise Earth está por aí à solta. Com o quê? Com espetáculos e com um disco novo. Um disco incrível, novo, do Noise Earth. É que nem se nota que é de Noise Earth. É tão bom. É tão bom que nem parece Nem dele, parece é verdade. dele. Também tive essa sensação quando Foi, eu vi. não foi? Sim, A grande sim, crítica feita. Eu, aliás, eu tenho que estar sempre a ver. Sim, a olhar e Ai, é mesmo Noise Earth. Ai, já, eu também. E faço Shazam e digo assim: nem parece Noise Earth. É incrível É isso do nosso querido Noise Earth. Até para a semana! Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.